está tendo dificuldade de conseguir se adaptar a todas essas mudanças que estão acontecendo? Saiba que isso tem um nome e eu vou falar nesse vídeo sobre o que é o transtorno de adaptação. O momento que a gente está passando é bastante propício a acarretar na gente dificuldades de se adaptar. A gente está tendo que criar coisas diferentes do qual a gente não criava antes. A gente está tendo que se relacionar de forma diferente com as pessoas, né? Nós estamos tendo que passar por situações do qual a gente talvez nunca imaginou que fosse passar. Na nomenclatura, né, nos manuais de diagnóstico, a gente pode encontrar um transtorno bastante específico, né, uma doença decorrente dessas dificuldades de se adaptar, né? Então, em alguns casos mais graves, quando essa adaptação está muito difícil, né, o diagnóstico seria de um transtorno de adaptação. O transtorno de adaptação é um dos transtornos que está ligado aos transtornos relacionados ao estresse e muito decorrente, né, de situações estressantes que fazem com que a gente acaba tendo dificuldade de se adaptar a uma nova realidade. Os transtornos de adaptação, basicamente estudados e conhecidos, eram muito relacionados a crianças, jovens que tinham dificuldade de quando mudavam de uma cidade, se colocavam em situações diferentes do qual era o habitual deles. Então, a mudança de rotina às vezes causava, né, nas pessoas, somente nessas crianças e jovens, uma dificuldade de se adaptar a essa nova rotina. Os principais sintomas e características do transtorno de adaptação, eu vou tentar classificar ele em dois, né? O primeiro são os sintomas adenóticos, que estão ligados à capacidade de ter prazer em fazer as coisas, né? Uma perca de apetite mesmo, de fazer tudo. É uma perca da vontade de fazer algo prazeroso. A gente acaba perdendo isso quando está sofrendo do transtorno de adaptação. A segunda parte são os sintomas, né, os sintomas das características disfóricas. Então, a pessoa fica irritada com mais facilidade, né? Ela começa a ter comportamento ansioso frente a essas novas coisas que se apresentam. Ela começa a ter um humor mais deprimido, ela não sente aquela vontade de poder, talvez, enxergar algo de bom que ela está fazendo, depreciativo, né? No caso de não conseguir ver em si mesmo algo bom, né? Nada dá certo, tudo que eu faço está dando errado, eu não vou conseguir fazer isso, não tem jeito. A pessoa começa a ter um aumento no seu apetite, ela começa a descontar na comida, um apetite mais descontrolado, às vezes ela come demais, né? Ou às vezes não come nada, também o contrário, né? Ela começa a ter uma dificuldade de enxergar ou vislumbrar prazer em fazer as coisas que são rotineiras, coisas que ela gostava de fazer, né? De sair quando é possível sair, né? Ou de fazer alguma atividade, cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer uma atividade simples que às vezes você gostava muito de fazer, né? E por estar passando por essa situação você começa a desinteressar, aquilo não tem mais sentido, sabe? Não quero fazer, não quero fazer mais isso. E por último aí é uma questão do cansaço, a pessoa está sempre cansada, né? O gasto de energia mental para tentar encontrar soluções ou saídas para aquilo que está passando deixa você desgastado, então você sempre está cansado, triste, irritado, deprimido, com dificuldade de poder enxergar algo de bom que você faz, né? Essas são uma das principais características aí que acontece com o transtorno de adaptação. Então, basicamente, a pessoa começa a ter respostas comportamentais ou emocionais ali a esse fator de estresse, esse fator novo. Um detalhe assim, que o transtorno de adaptação,
todas essas características que eu falei, elas acontecem de maneira muito rápida, então ela não demora muito tempo para aparecer, cerca de até 3 meses ela teria que aparecer esses sinais, né? 3 meses que apareceu o fator estressor ou a mudança, a nova adaptação, aparecem esses sinais e ele também vai desaparecer 6 meses depois que esses fatores é, estressores sumir. Então essa é uma das características, né, do transtorno de adaptação. Uma coisa também que é muito característica do transtorno de adaptação é um sofrimento muito exacerbado, né, muito grandioso sobre aquela situação, né? A gente via muito em crianças, né, a adaptação na escola. Era um choro, um desespero, uma perca de sentido. Você via que era uma coisa muito exagerada, pelo simples fato de que ele está na escola. E por a escola não oferecer naquele momento risco nenhum. Então, a gente para pensar às vezes nessas mudanças que a gente está tendo, que nós estamos sendo forçados a ter, e a gente talvez está tendo percebe que tem um comportamento muito exacerbado, muito grandioso frente a isso, né? Esse é um tipo de sintoma também de lidar com essa situação, tá? É tornar isso uma questão muito, muito grandiosa. Eu quero fazer um adendo aí no que eu estou explicando para vocês, porque assim, é, é difícil a gente explicar esse momento que a gente está vivendo, né? Principalmente, né, esse momento da pandemia, do isolamento social, o distanciamento social que muitas pessoas estão vivendo e tendo que se adaptar a isso. Então, seja trabalhar de casa, seja ter os filhos em casa, seja ter que desenvolver experiências ou habilidades novas, né, que essa pessoa tá tendo que passar. É importante a gente falar que isso é uma coisa que nunca aconteceu, né? As mudanças para as pessoas, elas aconteciam de modo pontual, né? Raros casos que uma comunidade sofria isso, né? Tem situações aí, talvez de cidades que tiveram que ser retiradas daquele local por conta de desastres ou por conta de eventos que iam acontecer e mudaram toda a comunidade, então todo mundo sofria, né? Mas mesmo assim era um grupo pequeno. Agora não, nós estamos falando de algo grandioso, algo no mundo, que as pessoas não estavam minimamente preparadas para isso. Então, é, a primeira coisa que eu quero falar é que assim, é totalmente compreensível a gente estar tendo dificuldade de se adaptar nesse momento. É totalmente compreensivo que a gente encontre dificuldade em visualizar, né, essa nova rotina nossa, é, essa nova habilidade que a gente talvez está tendo que adquirir. É difícil mesmo, porque a gente não estava preparado para isso. A gente não se preparou para estar nesse momento, né? A gente não se preparou para isso, então é totalmente natural a gente estar sentindo isso, tá? Voltando a falar um pouco ainda da questão das características do transtorno de adaptação, ele tem vários subtipos, né? Ele tem o subtipo com humor deprimido, ansioso, com problemas de conduta ou um misto de tudo isso, né? A gente pode perceber, por exemplo, pessoas que têm um subtipo de humor deprimido, por exemplo, que está passando por uma crise, né, um transtorno de adaptação, ela vai ter um comportamento totalmente apático, uma falta de interesse em fazer as coisas, ela vai se sentir bastante desmotivada, né? No comportamento ansioso, talvez, ela vai estar sempre vigilante, sempre alerta, sempre angustiada, sempre preocupada com o que ela tá entregando. No de conduta, ela vai ser mais reativa, ela vai ter comportamentos mais agressivos, ela vai ficar muito irritada com mais facilidade, ela vai brigar, né? É possível a gente perceber isso, talvez se a gente fizer uma análise agora do que a gente está vivendo, seja um pouco mais difícil. Mas se a gente talvez fazer o recorte
de como foi estudado esse transtorno, é fácil de a gente identificar. Por exemplo, uma criança pequena que viveu até os seus 3, 4 anos ali dentro de casa, no ambiente familiar. Ela é tirada de dentro de casa e levada para a escola, por exemplo. Então, é bem provável que ela tenha um subtipo depressivo. Às vezes ela fique triste, ela não quer ir para a escola, ela fica chorosa, né? É, uma outra adaptação, por exemplo, a mudança de emprego. Você que estava no emprego desempenhando uma função, foi para uma outra função no emprego. Provavelmente seus sintomas serão mais ansiosos, você vai ficar preocupado se você tem que entregar uma atividade, tem que fazer uma tarefa do qual você não desempenhava, uma coisa do qual você tinha que fazer, né? E o subtipo de conduta do transtorno de adaptação, basicamente os adolescentes, né? Adolescentes geralmente tendem, por conta de todo o seu processo biológico de transformação do seu corpo, hormonal, né? E de adaptação na sociedade, tendem a ser um pouco mais revoltosos com as mudanças. Então, imagine um adolescente que criado numa cidade, que muda para uma cidade diferente, sai de uma cidade grande para uma cidade pequena, e provavelmente tem que se deparar com situações do qual ele não estava acostumado. Provavelmente ele fique rebelde, nervoso, irritado, né? Então, o transtorno de adaptação ele explicava muito esses comportamentos. Porém, agora, como essa situação nossa é bastante nova, é muito provável que as pessoas também estejam tendo dificuldade, né? E se isso não for resolvido logo, elas possam desenvolver esse transtorno de adaptação, né? Como é que se trata isso, né? Basicamente, o transtorno de adaptação, ele não é algo muito grave, né? Em virtude de que aquele momento não esteja causando potencialmente algo de risco e perigo para aquela pessoa. Então, qual é o risco e o perigo de uma criança que vai para a escola, por exemplo, né? Quando é pequena? Qual é o risco e o perigo de você mudar de emprego, né? Então, assim, se não está causando nenhum risco e nenhum perigo, a primeira questão é tratar os sintomas conforme ele aparece, um trabalho de reflexão mental de tudo que está acontecendo. Então, se a gente pegar isso para agora, é parar e pensar, né? Isso está de fato me ferindo, né? Essas mudanças que a gente está que a gente está passando, né? Tendo que se adaptar, tendo que desenvolver habilidades que a gente não tinha, seja dentro de casa, seja no trabalho, né? Na escola. Isso está de fato me afetando? De que forma isso está de fato colocando em risco a minha saúde mental? É algo que é perigoso para mim, né? Provavelmente não seja. Seja só uma questão de se adaptar ao que é isso novo. E eu volto a falar, é perfeitamente normal a gente estar sentindo isso que a gente está sentindo. Porque a gente não se preparou para isso. Você se prepara para uma mudança de emprego às vezes, né? Você se prepara para uma mudança de cidade, você se prepara para as coisas. Mas, e até mesmo preparando, às vezes a gente tem alguns impactos que a gente não consegue dar conta, que a gente não controla tudo mesmo. Agora imagine isso, do qual a gente é forçado, todos nós estamos sendo forçados, né? A desenvolver habilidades que a gente não tem. Então, perceba se você não está tornando isso muito maior do que ele realmente é, né? E se de fato estiver te prejudicando, você vai estar tendo dificuldades, provavelmente de desempenhar a sua função, né? Ou desempenhar aquilo que você acredita que é o melhor para você, procura ajuda, né? Mesmo nessas situações de pandemia, mesmo nessas situações de distanciamento que a gente está vivendo agora, né? Ou em outras depois que isso passar, se não está dando conta, procura ajuda, peça ajuda para alguém que é especializado, procura um médico, né? Para ter uma orientação melhor, procura um terapeuta, um psicólogo, né? E peça ajuda. Não está dando conta, peça ajuda, né? Para que talvez você não sofra muito mais que isso e não faça com que isso, né, como um transtorno de adaptação, se torne uma coisa maior, desenvolva algo maior que depois seja mais difícil de você
conseguir resolver, tá bom? Espero que eu tenha explicado um pouco para você sobre o que é o transtorno de adaptação, né? Outros vídeos e outros conteúdos sobre o tema a gente vai trabalhar mais futuramente e espero que vocês tenham gostado aí. Até mais.